O que vocês estão fazendo? Coloque-me no chão rapidamente. Neste momento, Langford, que estava preso, transformou-se rapidamente. O olhar maníaco em seu rosto desapareceu e seus olhos mostraram sanidade. A cabeça originalmente careca tinha crescido uma grande quantidade de cabelos verdes que se estendiam rapidamente até os tornozelos. Olha, o cabelo dele já está crescendo. Parece que ele recuperou a sanidade. A voz da garotinha soou e as videiras verdes foram retiradas. Langford, você realmente não dominou antecipando quando seus episódios de insanidade seriam acionados. Você até quebrou as regras do Canyon, surpreendendo nosso cliente. É melhor você obter o perdão dos nossos hóspedes. Caso contrário, você será expulso deste lugar. Duas vozes foram embora e Leyland não viu os outros dois acólitos de nível 3, mesmo depois que a batalha terminou. Além disso, até o interior da caverna permaneceu ileso. Ao perceber que algo estava errado, o anão fez uma reverência apressadamente diante de Leyland. Minhas desculpas, senhor. Devido a alguma tensão mental, há momentos em que sou incapaz de me controlar. Espero que você me permita compensar pelo transtorno que causei. Langford estava um pouco desanimado. Antes eu realmente achei que tinha diminuído o tempo. Infelizmente, eu nunca previ que iria se manifestar com mais frequência do que antes. Quem sabe se eu realmente tenho que sair? Leyland também não sabia como reagir nessa situação. Ele só podia dizer, então, por favor, acorde meu servo. Além disso, corra e traga os ingredientes que eu pedi. É claro. O homem-anão arrastou seu longo cabelo desgrenhado e parou na frente de Graham. Ele levantou a pálpebra de Graham para dar uma olhada. Seu empregado apenas desmaiou temporariamente. Ele vai se recuperar depois de um breve descanso. Ele então pegou um pouco de pó marrom de suas vestes e fez Graham engoli-las. Pouco tempo depois, o sujeito corpulento acordou. Langford pegou uma pequena caixa e entregou a Leyland, para compensar seu problema. Além disso, posso dar-lhe um desconto de 50%. Leyland estava um pouco sem palavras, mas ele ainda entregou os cristais mágicos para o velhote e deu a caixa para Graham para ele carregar antes de se despedir. Enquanto se despediam, Langford curvou-se profundamente de novo. Se você ainda deseja trocar comigo, lembre-se, somente quando meu cabelo ultrapassar meu tornozelo, estarei em um período de sanidade. O resto do tempo, evite-me por enquanto. Leyland acenou com a cabeça e deixou o desfiladeiro com Graham. Originalmente, ele estava com vontade de navegar por aí. No entanto, após esse incidente, ele perdeu completamente o interesse. Quem sabia se havia outras pessoas loucas neste cânion? O caminho de um mago é traiçoeiro. Cada falha no avanço, seja através de um experimento ou como um efeito colateral da radiação, pode causar danos irreversíveis aos envolvidos, até mesmo custando a vida deles às vezes. Acrescentando prolongada longevidade e imenso poder, com o passar do tempo um personagem de magus passaria por algum tipo de mudança, alguns podem até desenvolver problemas mentais. Leyland pensou em Langford e nos dois acólitos de nível 3 que prestaram sua ajuda. A sensação que deram a Leyland foi completamente diferente da dos acólitos de Extreme Night City. Para colocar as coisas em perspectiva, era como uma matilha de lobos contra cordeiros. Parece que os mágicos reais raramente preferem ficar perto dos humanos, e eles predominantemente ficam nas áreas rurais. Vendo o poder daqueles dois acólitos de nível 3 hoje fez Leyland um pouco mais zelosa. Uma vez que eu consegui produzir a poção azul, eu também posso avançar rapidamente para esse nível. No laboratório, sob a luz brilhante, Leyland pegou e olhou para um tubo de ensaio da mesa. Ele continuamente borbulhou com espuma azul. Com mãos extremamente firmes, ele sacudiu de acordo com um ritmo misterioso. As bolhas azuis no tubo de ensaio continuaram a espumar para cima e depois desapareceram quando chegaram à borda. A reação na poção tornou-se extremamente estável, e estima-se que exceda o limite em 3 minutos e 24 segundos. Uai! A observação de Chip alertou. Depois de relatar essa condição, um temporizador no canto inferior do campo visual de Leyland iniciou a contagem regressiva. Quando a contagem regressiva chegou a 0, Leyland imediatamente usou a antiga língua de Byron e murmurou um encantamento. Este é o azul do Oceano Azul, venha.
Meus filhinhos. A outra mão dele imediatamente deixou cair alguns dos cristais azuis que ele segurava no tubo de ensaio. Veig, veig. O tubo de ensaio começou a tremer. Alguns raios de uma luz azul brilhante saíram de sua boca e giraram em torno, transformando-se em pequenas sereias de cor azul. Essas pequenas sereias tinham o torso de uma menina e eram do tamanho do polegar de Leyline. Em seus peitos pendiam 2 pedaços de conchas, enquanto a metade inferior do corpo era de cauda de peixe. Neste momento, eles estavam de mãos dadas juntos, circulando o tubo de ensaio, cantando e dançando. Suas doces vozes distintas e elegantes cantaram e reverberaram dentro do quarto tocando as cordas do coração de Leyline. O passo final. Resista às vozes sedutoras das sereias. A expressão de Leyline se contraiu. Os rumores diziam que as vozes cantoras das sereias não só têm uma energia fascinante e aterrorizante, como também essas vozes eram usadas para caçar marinheiros em mares profundos. Muitos suspeitaram que essas sereias eram os principais culpados por trás da criação de naves fantasmas. Nesse momento, Leyline sentiu um forte impulso de jogar tudo o que possuía ao lado e mergulhar direto no oceano. Esta é apenas uma ilusão. Só tem 10% do poder de uma sereia real. Se estes fossem reais ou fossem escolhidos por sereias magras, quais seriam os efeitos? Leyline cerrou os dentes e soltou uma camada de luz cinza escura de seu corpo, desviando essas vozes. Mance! Depois de esperar por cerca de 30 segundos, Leyline de repente soltou uma palavra. Xixi! Agulhas de cor preta apareceram perfurando o peito daquelas pequenas sereias. Expressões agonizantes podiam ser vistas nos belos rostos das sereias. De repente, eles se dissolveram e se transformaram em algumas gotas de líquido azul que retornaram ao tubo de ensaio. Enormes quantidades de bolhas, cristais e gotas de líquido rapidamente se fundiram e, naquele instante, transformaram-se em um tubo de ensaio cheio pela metade de uma poção azul escura. Batida. Leyline sacudiu levemente o tubo de ensaio. De dentro do tubo de teste, veio o som estridente como de grandes ondas no oceano. A poção azul modificada foi preparada com sucesso. O AI Chip indicado. AI Chip, quão potente é essa poção em comparação com a formulação original? Perguntou Leyline. Bip. Coletando os vapores. Analisando e comparando dados. Estima-se que tenha 33% do efeito da poção original. Embora a estimativa anterior fosse de 35,4%, haveria algumas diferenças mínimas durante a fabricação real. Além disso, foi a primeira vez que ele fez este experimento, portanto, alcançar esse efeito deixou Leyline muito contente. É uma pena que os consumos de Ove Violet leaves para este processo sejam altos demais. Leyline olhou para os restos das folhas violetas de Ove ao lado. Apenas a essência do meio de um pedaço inteiro de Ove Violet Leaf poderia ser usada para a poção. Além disso, muitas etapas complicadas também tiveram que ser realizadas, resultando na alta taxa de consumo. Ele calculou que, mesmo depois de Velker ter comprado todos os ingredientes disponíveis, só permitiria que Leyline fizesse a poção mais 30 a 40 vezes. Agora, eu me pergunto quais são os efeitos dessa poção antiga. Os olhos de Leyline brilharam em antecipação. Ele caminhou diretamente para um espaço vazio e sentou-se de pernas cruzadas no chão. Ele então derramou a poção azul em sua boca. É um pouco amargo e tem um odor parecido com peixe. Os músculos do rosto de Leyline tremeram. O paladar destes antigos magos era apenas tão. De acordo com o AI. Os cálculos de Chip, o melhor complemento para poções que aumentam a força espiritual é a meditação. Leyline pensou nisso antes de entrar completamente em um modo meditativo. Desta vez, o efeito de meditações foi obviamente diferente de antes. Com um vago conceito de tempo, Leyline sentiu como se estivesse no meio de um oceano azul celeste e a água do mar azul sem limites apertou seu meio quase o sufocando. Quando vistos do lado de fora, os músculos do rosto bonito de Leyline se contraíam e gotas de suor escorriam continuamente. Quase 2 horas depois, Leyline abruptamente abriu ambos os olhos. Ufa! A sensação de meditar assim é várias vezes mais desconfortável do que antes.
Leilin sacudiu a cabeça. A meditação de um acólito, na maioria das vezes, levou à exaustão depois. No entanto, neste momento, Leilin sentiu o corpo inteiro doendo, especialmente o cérebro, que parecia que alguém pegava um grande martelo de metal e continuava a esmagá-lo. Mesmo agora ele estava um pouco tonto. Aí lasca. Exibir minhas estatísticas, ordenou Leilin. Imediatamente, uma tela azul apareceu diante de Leilin e mostrou um fluxo de números. O espiritual do hospedeiro foi detectado que a razão foi subida rápida. Anfitrião está sob a influência de uma força espiritual desconhecida, aumentando em 0,01, força espiritual aumentando em 0,01, o estado meditativo está se aprofundando. Efeito otimizado. Força espiritual aumentada em 0,03, força espiritual atingiu o limiar, aumentando em 0,05. O estado meditativo terminou, as estatísticas do host passando por mudanças. Força, 3.1. Agilidade, 3.3, Vitalidade, 3.2, Força Espiritual, 4.9, Poder Mágico, 4.0. Status, saudável, linhas de dados foram exibidas, e Leilin descobriu no final que sua força espiritual tinha aumentado em 0,2. Esta figura. Os olhos de Leilin se arregalaram. Se os ingredientes originais foram usados, isso não significa que eu possa aumentar a força espiritual em cerca de 0,7 de cada vez. É realmente digno de ser chamado de uma antiga poção. Mesmo para magos oficiais, este é um bom resultado. Chip, supondo que haja poções suficientes, quanto tempo eu precisarei para alcançar 7 pontos de força espiritual? Perguntou Leilin. Entrada de efeito da poção azul, estabelecimento de simulação, princípio de tolerância de fatoração, cálculo em andamento. O AI-chip começou a calcular, dezenas de segundos depois, o AI. A voz de Chip soou. De acordo com a resistência do anfitrião às propriedades medicinais, estima-se que o anfitrião atinja 7 pontos de força espiritual depois de 2 meses. As condições necessárias para avançar para o nível 3 acolite era ter domínio sobre pelo menos 2 modelos de magia, uma força espiritual de 7 e usar um elixir reativo. Leilin tinha conseguido os modelos de magia e elixires reativos há muito tempo. O que o manteve de volta foi esse gargalo da força espiritual, uma pena, no entanto. A taxa de sucesso para preparar a poção azul é extremamente horripilante. Mesmo que seja eu vou no máximo uma em 10 vezes. Houve folhas violetas. Eu preciso de enormes quantidades de folhas de violeta houve. Se isso não puder ser feito, devo organizar uma festa comercial para adquiri-los de outras cidades. Leilin cerrou os dentes. Seus olhos revelaram desejo óbvio. Jovem mestre. Quando ele saiu do laboratório, Ana, que estava esperando do lado de fora, cumprimentou-o imediatamente. Passe esses pedidos para baixo. A partir de agora, o nosso estabelecimento cessará todas as operações e dedicará todos os recursos para a compra de folhas Ove Violet. Além disso, Fraser vai fazer uma viagem às cidades próximas para adquiri-las. A expressão de Leilin era extremamente sombria. Sim. Esta foi a primeira vez que Ana viu esse lado de Leilin, então ela recuou apressadamente.